Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Eu vim trazer um vídeo que é um testemunho, porque esses dias a minha filha conversando comigo, ela me fez uma pergunta e essa pergunta me fez refletir sobre uma situação que eu vivi, né, há muitos anos atrás. Ela me perguntou por que eu não queria que ela nascesse quando eu estive grávida dela, né? E uma seguidora minha perguntou se eu já tinha contado esse testemunho aqui no meu canal e eu resolvi trazer para vocês agora. Me desculpe se vocês estiverem ouvindo barulho, tem uma quadra aqui perto da minha casa e eles estão fazendo tipo um ensaio de carnaval, então vocês me desculpem se vocês estiverem ouvindo esse barulho de bateria, tá bom? Bora lá pro nosso testemunho. Foi assim, eu planejei a gravidez da minha filha. Eu queria muito ter um filho. Não importava se fosse menino ou menina. Para mim não importava. Eu queria ter um bebê, né? Só que com o passar dos meses, eu comecei a ver muita violência, né? Ver muita situação crítica do nosso estado, né? Do nosso país. E eu comecei a pensar que eu não queria aquilo ali para minha filha. Eu já sabia que era menina, né? E eu comecei a ver muitos casos de violência e eu comecei a pensar em não querer que a minha filha viesse para este mundo, porque eu senti um medo muito grande de não conseguir proteger ela, de não conseguir dar segurança para ela, porque eu disse, olha, eu não vou estar com ela todo o tempo, enquanto ela tá dentro da minha barriga, ela tá guardada aqui dentro, né? Mas depois que ela sair da minha barriga, eu não vou estar com ela toda hora, todo minuto, todo segundo, todo dia, eu não vou estar com ela. Logo porque, claro, a gente vai trabalhar, então a gente leva a criança para a escola, a gente leva a criança, né, para suas atividades. E eu não vou estar ali todo o tempo. E as pessoas não vão cuidar da minha filha como eu cuidaria, no caso, eu sendo mãe. E aí eu comecei a ficar nesse medo, nessa tensão. Eu sentia uma tensão em volta de mim. Eu senti uma pressão na minha cabeça. Eu disse, não, eu não quero que a minha filha venha nascer. Tanto que quando a minha filha nasceu, eu já perdia líquido dela durante 4 dias. Quando a Beth nasceu, ela tava roxinha, eu lembro muito bem. Ela tava roxinha. Depois, quando eu vi ela ficar bem branquinha, eu até estranhei, né? E aí eu tava dizendo pra ela, eu tive muito medo, mas era um medo que tomava de conta de mim, era um medo que me dominava, entendeu? Aquilo ali me dominava e eu fiquei apavorada. Hoje em dia, eu penso assim, meu Deus, eu poderia ter deixado a minha filha morrer, né? Eu corri o risco de ter a minha filha morta dentro de mim, por eu não querer ir para a maternidade. Aí tu me pergunta, Nete, mas tu não sentiu dor? Não, eu não tive dor, eu não tive dilatação, eu tive 3 gestações. Nenhuma da gestação eu tive dor, eu tive dilatação, eu não tive nada, entendeu? O que eu senti era enjoo nos primeiros meses, eu sentia enjoo, eu sentia dor no pé da barriga, sentia algumas dores nas cadeiras, mas quando chegava o período mesmo de eu ter a criança, eu não tinha nada, entendeu? E com a Beth foi assim, eu fiquei apavorada, eu não queria que a minha filha nascesse, eu não queria que ela viesse para esse mundo. Eu queria ter o bebê, mas eu não queria que viesse para esse mundo. E agora? Como que vai se explicar uma coisa dessa? Eu tinha muito medo, mas era um medo que eu falando assim, eu tinha muito medo. Você, por mais que você pare para pensar, você nunca vai conseguir entender o que eu sentia. Era um medo de me dar um calafrio nas espinhas, assim, na costa, entendeu? Eu ficava apavorada mesmo. Eu dizia, meu Deus, porque se acontecer algo com a minha filha, se alguém fizer mal para minha filha, eu vou pra cadeia. Eu pensava desse jeito. Eu dizia, eu vou pra cadeia, porque eu sou capaz de fazer uma loucura com quem machucar minha filha. Eu pensava isso, entendeu?
E aí, quando a minha filha nasceu, vocês não têm, assim, por mais que vocês venham querer imaginar, vocês não vão conseguir imaginar quando ela nasceu, como eu quis criar, assim, uma redoma de vidro em volta dela. Eu não queria que as pessoas tocassem nela, eu não queria que as pessoas carregassem ela. Eu fico admirada de ver a mãe que tem o bebê e aí chega uma pessoa e diz: "Oh, deixa eu segurar um pouquinho". Eu não queria nem saber de uma pessoa chegar pra mim e dizer que queria segurar um filho meu. Estão entendendo? Obcecada por cada um dos meus filhos, obcecada assim mesmo, de não querer que as pessoas dêem nem opinião em nada. Eu fiz um tratamento psicológico durante 1 ano e 3 meses. Olha, gente, eu sou crente, viu? Eu leio a Bíblia, eu confio no Senhor. Mas eu tive que passar por um tratamento psicológico aí. Deixa eu fechar essa porta aqui, gente, para ver se melhora esse barulho, para ver se ameniza o barulho, né? Pois é, eu fiz um tratamento psicológico durante 1 ano e 3 meses com a doutora Leandra, uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa, uma pessoa mesmo, um anjo de Deus, né? E aí, quando eu contei pra ela, ela perguntou pra mim, existe vários tipos de mãe, né? Tem a mãe coruja, tem a mãe onça, tem a mãe tigre, tem a mãe leão. Qual a mãe que você em qual a mãe que você se encaixa? Eu disse pra ela: eu sou o zoológico todinho, entendeu? Eu sou o zoológico todo, porque só eu imaginar de alguém fazer mal para um filho meu, eu disse pra ela, eu fico fora de mim, porque mexeu com o filho meu, mexeu com algo de dentro de mim, mexeu com o meu coração, mexeu com a minha alma, mexeu com a minha estrutura mental, mexeu comigo. E aí eu fui fazer o tratamento psicológico. E a doutora, ela ficava admirada de ver eu falando, E ela dizia assim mesmo: não, mas isso vai ter que mudar, porque você é crente, você tem que ter fé em Deus, que Ele vai guardar seu filho e sua filha. Por que que eu fui fazer esse tratamento psicológico, gente? Porque o meu filho já tinha 15 anos, o meu filho tinha 15 anos, a minha filha Beth já tinha 18 anos e eles nunca tinha entrado em um ônibus só. Nunca. O meu filho Isaac, ele nunca tinha ido pagar uma conta na vida. Por quê? Se a minha filha ela chegasse para mim, porque eu tive 3 filhos, mas uma o Senhor levou, né, como um presente para ele. Eu tenho aqui no canal, eu tenho o testemunho sobre isso. E aí eu fiquei com o Isaac e a Beth. A Beth é a minha mais velha e o Isaac é o meu caçula, no caso, né? Foi o que ficou comigo. E aí, quando a Beth, ela dizia assim pra mim: mãe, eu vou hoje me encontrar com as minhas amigas pra gente ir em tal lugar. Gente, passava, não era 1000 coisas não, passava bilhões de coisas na minha mente. Acionava um alerta na minha cabeça que eu pensava: vão sequestrar minha filha, vão querer fazer mal pra minha filha, eu vou destruir com o planeta Terra. Olha o que eu pensava, eu vou destruir com o planeta Terra, nesse nível. Tu pode dizer assim mesmo: essa mulher é doida, essa mulher pirou de vez. Eu vinha assim, uma bomba, vinham bombas de pensamento, fluía sentimentos que eu dizia, então aquilo me deixava apavorado e eu já dizia: não, não vai. Ela: mãe, as minhas amigas saem, minhas amigas vão no cinema, minhas amigas vão numa praça, conversam, vão numa sorveteria, vão numa açaiteria, vão tomar um açaí. E eu nunca vou, mãe. Desse jeito, gente, a minha filha já tem 18 anos, entendeu? E aí eu fui fazer um tratamento psicológico para que... Fui conversar com uma psicóloga. A gente que é crente, a gente vive num mundinho que tudo a gente leva pro lado espiritual, mas não é só o lado espiritual, gente. Tem o material também, tem a maneira que você foi criada, tem a maneira que você deduz as coisas.
Aí eu dizia pra minha filha assim, eu assisti Salve Jorge, eu assisti Busca Implacável, eu assisti Tráfico Humano. Eu dizia pra minha filha desse jeito, porque eu assisti essas coisas e ficava aquilo na minha cabeça. Se alguém querer pegar minha filha pra vender pro exterior, meu Deus, como que vai ser? E a gente vê nesses filmes que é uma quadrilha, é todo mundo envolvido, os médicos, a polícia, todo mundo, né? E eu dizia, como que vai ser? Eu não vou acreditar em ninguém. Gente, o que eu tô falando aqui, eu acredito que não é só eu que passo por isso. Eu não acredito que só eu que penso isso, entendeu? Então eu fui. Foi por causa da minha filha mesmo. Ela mesma disse pra mim, mãe, a senhora tem que fazer uma consulta com uma psicóloga, porque eu vejo que a senhora sofre. E realmente, gente, eu sofria e às vezes, né, ainda sinto um pouquinho, mas agora é mais controlado, entendeu? Agora é mais controlado. Tanto que aos pouquinhos eu tô liberando, aos poucos, não é? Pronto, abriu a porta, vai minha filha, o mundo é teu. Não, senhora. Não, entendeu? Então, eu fui, aí conheci a doutora Leandra, uma pessoa maravilhosa. Eu queria ter encontrado a doutora Leandra durante a minha gravidez e eu acredito que teria me ajudado muito, gente, muito mesmo. Então, se você passa por isso, se você enfrenta isso, procure. Não é um psiquiatra, né? Psiquiatra é quem trata de problemas psicológicos, aquela coisa toda que já vai pro lado, né, de doenças mentais. Não, é um psicólogo, ele te dá conselho, ele te ajuda ele te ajuda a você se encontrar, né? Porque tem hora que a gente tá perdidinho, mais do que cego no meio de tiroteio, e no caso era eu. Mas vamos voltar aqui pro negócio da gravidez. E aí, quando eu fui ter a minha filha, eu já fui no quarto dia que eu tava perdendo o líquido dela, né? E eu tava com muito medo de eu pegar uma esculhambação, mas o doutor foi um doutor que fez a minha cesárea, não brigou comigo nem nada. Eu só contei pra ele que eu tava perdendo líquido e eu não achava que era da bebê, né? Que era da gestação, aquela coisa toda. E aí eu tive que ficar, por causa desse líquido que eu perdi, nós tivemos que ficar na maternidade 10 dias, ela tomando antibióticos, porque diz que esse líquido é o que dá proteção para o sistema imunológico da criança, para que ela não venha pegar uma infecção e para que ela não venha pegar doenças graves, para que o sistema imunológico dela venha combater doenças, né? E então esse líquido era o que eu estava perdendo dela. E aí o antibiótico iria ajudar para que ela não viesse pegar doenças, e se ela pegasse alguma doença, o sistema imunológico dela viesse combater, entendeu? Então o primeiro choque de realidade que eu tive por causa dessa minha demora de procurar a maternidade foi esse, né, que eu vi que ali eu poderia ter evitado, eu não precisava ter ficado 10 dias na maternidade. E aí, quando eu saí de lá, a Beth saiu com a escabiose. Para quem não sabe, a escabiose é uma sarna, né, uma doença de pele, e a gente sofreu 4 anos, então talvez se eu não tivesse ficado tanto tempo na maternidade, talvez eu não teria pego essa doença com ela, né? Então eu vi, como é que eu faço? Como é que eu falo, Jesus? Eu vi coisas que eu poderia ter evitado, entendeu? E eu não evitei. Mas foi terrível, gente. Então, se você passa por essa situação, procura um psicólogo, né? Procura, na rede pública tem. Às vezes é difícil conseguir uma consulta, mas se você tiver pessoas lá dentro conhecidas, uma amiga, ela pode conseguir uma consulta com um psicólogo e você vai ver que não é chato, não. Eu achava que era uma coisa chata. É muito chato eu estar falando de mim, aquela coisa toda. Mas não. Mas teve um dia que eu tava com raiva. Foi 1 ano e 3 meses, gente. Eu já tinha dia que eu não aguentava mais falar com ela. Doutora Leandra, eu não aguento mais vir. Aí ela começava a sair. Eu sou uma pessoa
eu não faço rodeio para falar algo, entendeu? Eu não faço. Então, e eu sou aquela pessoa que eu digo para a pessoa o que eu acho. Então, teve um dia de eu chegar e dizer para ela, eu não aguentava mais lhe ver, não. Não aguento mais lhe ver, eu já quero que isso acabe. Ela se acalma, que vai acabar, se acalma. Desse jeito. E aí foi muito bom eu fazer as minhas consultas com ela, foi maravilhosa. Ela é minha amiga, eu agradeço ela até hoje pelas aquelas consultas, foi muito bom, né? Mas teve dia que eu fiquei com raiva, né? E foi isso que aconteceu, foi quando eu comecei a ver o mundo como ele é, e eu queria proteger a minha filha, queria guardar ela, queria, sabe, esconder ela de toda essa maldade que tem no mundo, dessas pessoas mal, falsas. As amizades dela sempre foram pessoas que eu conhecia antes. Ela dizia pra minha mãe, conheci uma menina, assim, assim, eu vou trazer ela pra senhora ver se a senhora gosta dela, desse jeito. Teve um caso só de 2 jovens que vieram com ela em casa, e aí quando as meninas saíram, eu disse pra ela, eu não gostei dessas meninas, não gostei do jeito delas, não gostei da maneira delas falar. Falei pra ela mesmo, né? Não sei se você é mãe, se você vai concordar com isso ou não, mas na hora que eu vi que as meninas não eram peças boas, falei pra ela e ela não retrucou comigo. Quando eu falei pra ela, ela disse, não mãe, então eu vou me afastar. Eu digo, porque se afaste. E realmente, faz muitos anos isso e o fim das meninas não foi bom mesmo, né? Então, como dizem, né, que mãe tem sempre razão, eu tive razão. E aí, ela sempre me obedeceu, a minha filha, o meu filho, eles sempre me obedeceram, sempre, graças a Deus, entendeu? Então, foi por isso que eu não queria que a minha filha nascesse. Eu engravidei, chegou o momento de eu ter ela e eu não queria que ela nascesse por causa do medo do mundo, medo da violência, medo das pessoas mal, mentirosas, enganosas. E eu aprendo a cada dia a lidar com essas situações. A cada dia eu aprendo a lidar com essas situações. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O ser humano, ele me surpreende cada dia. O ser humano, ele me surpreende cada dia. Quando você encontrar uma pessoa boa de coração, uma pessoa verdadeira, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, que fala tudo, sabe? Não faz rodeio para falar as coisas para você, uma pessoa sincera, pode ter certeza, você encontrou uma pérola no meio do lixo. Porque o mundo, ele tá como um lixo e as pessoas preciosas são como uma pérola no meio da lama, entendeu? Então, beijo no teu coração, fica com Deus e eu espero que esse testemunho te ajude de alguma forma.